Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da história dos Estados Unidos durante o século XIX. E para darmos início ao nosso papo sobre isso, vamos falar um pouquinho da consolidação da independência norte-americana. Como ficou os Estados Unidos logo após a sua independência, enquanto país? Então, uma coisa tem que ficar muito clara na nossa mente. Os Estados Unidos, ele queria se colocar enquanto potência do continente americano. E mais tarde nós vamos ver como potência mundial. Mas nesse momento ele queria ter autonomia no continente americano. Tudo tem início nesse processo de conquista de territórios e ao conquistar territórios, ele conseguiria também matéria-prima e poderia lançar mão de uma política de migração para atrair pessoas para o norte da América e a partir da chegada dessas pessoas para o norte da América, o que nós temos? Significa que as pessoas chegavam para trabalhar, ao trabalhar ela produzia, ao produzir ela gerava um comércio, e ao gerar um comércio ela gerava uma renda, e ao gerar essa renda, ela então permitiu um crescimento econômico para os Estados Unidos recém-independente. Mas como atrair pessoas para o norte da América? Através de propaganda, através de incentivo da lei de terras, incentivando as pessoas, principalmente da Europa, a vir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre teve essa coisa da terra da oportunidade. Então, através das propagandas, como o lugar da oportunidade, criando imagens para atrair as pessoas, principalmente os europeus que eram oprimidos, que não havia tolerância religiosa, que era perseguido por causa de religião, muitos deles partiram da Europa para o norte dos Estados Unidos para fugir das perseguições, e ali o governo oferecia para eles terra a um preço muito mais em conta, para que eles pudessem produzir e gerar um mercado interno para abastecer o então recém-país independente que era os Estados Unidos. Aí ele conseguia construir uma política interna. Então, o fluxo de pessoas vai contribuir para que os Estados Unidos se enriqueça nesse momento com a chegada dessas pessoas. O número de população, o número demográfico vai crescer muito. Então, recapitulando, o país se torna independente, precisa estimular o crescimento, o domínio do continente americano. Então, o que ele começa a lançar mão? Ele lança mão da expansão territorial rumo ao oeste. Quem são as pessoas que virão trabalhar nessas terras? Então, ele cria uma série de propagandas, ele investe na lei de terras, ele atrai as pessoas para que as pessoas vá, através dessas facilidades, tem acesso à terra para cultivar produtos, principalmente produtos primários para o consumo interno. Então, a terra era um preço simbólico. E aí, vamos continuar pensando nos Estados Unidos a partir de 1812 a 1815. Houve uma guerra, a Guerra da Independência. Quais foram os motivos? Está muito ligada à questão das guerras napoleônicas no Congresso de Viena. Lembra que depois que Napoleão é preso, junta-se em Viena, e no Congresso de Viena tem a questão da legitimação, tem a questão da volta, do retorno da política absolutista que existia. As pessoas retomaram a legitimação dos tronos. Então, os Estados Unidos tinham muito medo que as colônias que se tornaram independentes da América voltassem a ser recolonizadas e voltasse para o poder dos europeus, como no caso do Brasil, os portugueses, e da América, do restante, a Espanha. Então, os Estados Unidos, dentro desse contexto aí, com medo que houvesse esse retorno, e ele tinha interesse de ser uma potência continental, ele cria, então, um motivo para uma guerra, uma rivalidade com a Inglaterra. Foi uma rivalidade com a Inglaterra
por que a Inglaterra vai rivalizar com os Estados Unidos? Porque a Inglaterra perdeu muito mercado de consumo. Muita matéria-prima. A Inglaterra ela precisava lutar por esse espaço. Os Estados Unidos estavam num momento de expansão territorial, queria também anexar o Canadá. E como a Inglaterra foi perdendo e ela queria ampliar o mercado, então essa seria uma boa medida, ganhar essas terras aí dos Estados Unidos. E então nós temos uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, tentando manter os interesses norte-americanos no continente e a Inglaterra tentando ampliar os seus territórios. Resultado dessa guerra é a chamada Paz de Glent. O que foi essa Paz de Glent? Essa Paz de Glent foram o mantimento das fronteiras. Nada se alterou, nada. Tudo que estava antes permaneceu depois da guerra, inalterado. Contudo, nós declaramos os Estados Unidos como independente, como se tivesse sido vencedor. Mas por que, se nada alterou, não aconteceu nada? Acontece que os Estados Unidos conseguiu impedir o avanço dos ingleses no continente americano, o que significa que eles não perderam território. Essa guerra, ela cria nos Estados Unidos, porque logo após a independência não havia esse sentimento. O Norte e o Sul sempre foi assim muito independente, então não havia integração entre eles. Logo após essa guerra, cria-se um sentimento de unidade, aquela coisa de sentimento nacionalista, lutamos junto por questões econômicas, rompemos definitivamente com a Inglaterra. Então, em 1912, assim, esse ideário nacionalista surge no imaginário dos americanos e eles então conseguem consolidar o sistema eleitoral e nós vamos ter então o 7º presidente dos Estados Unidos, chamado Andrew Jackson. O que ele faz? Andrew Jackson, ele promove uma democracia chamada jacksoniana. Algumas medidas ele toma durante esse período do seu governo, principalmente no campo da política. São várias reformas políticas. E para fazer essas reformas políticas, ele se junta ao povo, ele pede o apoio, a ampla participação do povo. Então, ele consegue ampliar a quantidade de leitores e acaba com o voto baseado em renda, ou seja, com o voto censitário. Mas uma coisa ele não consegue, que é acabar com os colégios eleitorais nos Estados Unidos que existem até hoje. Ele cria uma política chamada política de remoção das comunidades indígenas. O que significa isso? Que os índios que viviam ali a oeste seriam removidos para outros lugares. Essa remoção tem um nome, é a chamada Trilha das Lágrimas. Os nativos eram obrigados a ceder seus territórios para ceder espaço para as pessoas que estavam chegando ali. Então, eles eram deslocados do lugar do seu habitat, da sua origem, para poder os migrantes que estavam chegando acessar a terra e começar a produzir. Então, é chamado de Trilha das Lágrimas. Dá para entender muito bem por quê, né? Então, nós temos aí a consolidação territorial dos Estados Unidos. Claro que nós temos ainda a guerra contra o México, a anexação do Texas, os Estados Unidos vai comprar o Alasca da Rússia, a Louisiana dos espanhóis. Nessa consolidação, ele cria uma doutrina, e essa doutrina ela tem um nome muito conhecido por nós, que é a chamada doutrina Monroe, que lê-se a América para os americanos. Todo esse interesse em ampliar a sua zona de influência na América, na América como um todo, os Estados Unidos criam algo para poder reconhecer esse domínio, que é a doutrina Monroe.
Se a gente retornar um pouquinho, né, nesse contexto aí, os Estados Unidos sempre foi reconhecido como a terra da oportunidade. Até hoje as pessoas têm vontade de ir para os Estados Unidos trabalhar, porque lá é a terra da oportunidade. Eles sempre tiveram isso desde o início, desde a época em que eles saíram da Inglaterra e vieram no navio, nos Mayflowers, que eles vieram com essa ideia que aqui era a terra da oportunidade, que aqui era a terra que no Destino Manifesto era o território. Não se esqueça, o Destino Manifesto é uma parte importante dessa história aqui. O Destino Manifesto era o quê? Era a terra, era o território que tinha sido prometido por Deus. E se Deus tinha dado um território, uma terra para aquele povo, e não é qualquer povo, viu? Vamos falar disso agorinha. A missão desse povo era ocupar essa terra e gerar o progresso, já que eles tinham sido eleitos para dominar a terra, viver ali na terra, construir uma nação. Então, era uma forma de justificar todo esse expansionismo territorial. Além de ser uma característica individualista, porque cultivar a terra, trabalhar, se você olhar as imagens, né, já que nós somos um povo predestinado, como predestinado, nós precisamos fazer a terra produzir. Era qualquer povo, professora? Não, não era qualquer povo. O povo escolhido aqui, o povo predestinado, era o homem branco, protestante, de origem anglo-saxônica, né? Lá da época das invasões bárbaras. Então, tem essas três características. Nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando desse grupo específico de brancos protestantes anglo-saxônicos, e nós chamávamos de puritano, né? O povo escolhido que vieram nos navios. E os nativos, que encontraram os nativos aqui, eles chamavam de pele vermelha. E a marcha para o oeste, com a descoberta do ouro, vai atraindo muitas pessoas. Com a política de terras a preço irrisório, também atrai muitas pessoas, o que contribui muito para a expansão dos Estados Unidos nesse processo. Mas por que era tão importante, além, né, de povoar e expandir o território, gerar lucro para os Estados Unidos, esse avanço para o oeste? Porque avançando para o oeste, ele teria um acesso pelo Pacífico, e esse acesso pelo Pacífico garantiria para os Estados Unidos o comércio com os asiáticos. Veja aí uma coisa, olha nascendo aí uma sementinha, o comércio com os asiáticos. Depois nós vamos ter o Havaí e nós vamos ter um problema sério, né, na Ásia e os Estados Unidos. Então eles queriam ter acesso a uma saída para o Pacífico para dominar o comércio ali na região com os asiáticos. Então, eles teriam condições de fazer isso. Então, uma das técnicas que eles faziam para desocupar as terras, eles iam na frente e matavam os búfalos. Os búfalos era a principal forma de alimentação dos nativos. Então, na medida que eles matavam os búfalos, os nativos, né, ficavam sem alimento e teria que seguir adiante. Então, eram vítimas desse processo de expansão territorial que vai contribuir para a guerra contra o México, porque para acessar a saída para o Pacífico tinha que passar pelo México. Então, nós vamos ter aqui uma guerra contra o México. E como que a gente justifica uma guerra contra o México? A gente justifica uma guerra contra o México falando que o México tem um governo tirano, acusando o México de um governo tirano. Ora, então nós vamos ter, antes da guerra com o México, nós vamos ter um problema interno dentro do México, né, com o governo mexicano e o Texas. Essas duas guerras vai definir aí, tanto a Guerra do México como a Guerra de Secessão, vai definir aí o modelo, né, vai ser importante para definir as fronteiras norte-americanas.
Então, nós vamos ter a primeira guerra, que é a Guerra do México. O processo de aumentar o território estava intimamente relacionado com a questão econômica, mas não era para chegar no Pacífico, né, passando pelo território mexicano. Então, nós tínhamos que ter uma justificativa ideológica para justificar a guerra. Então, qual é essa justificativa ideológica? O governo é tirano, sendo assim, nós temos que levar o quê? Uma democracia. Então, o governo tenta fazer uma negociação de compras de terra com o México, mas o México não aceita. Então, o que nós vamos ter? O país vai acabar entrando em guerra. E é claro que os Estados Unidos, né, vai ganhar nessa guerra. Mas antes disso, o que nós vamos ter aqui? O México, ele vai abolir a escravidão primeiro do que os Estados Unidos. Ao abolir a escravidão, o Texas, que tinha a maioria de mão de obra escravizada, se sente muito prejudicado. A sua economia se sente muito prejudicada. E acusa, então, o governo de não apoiar o Texas. E nessa luta contra o governo, os Estados Unidos apoiam o Texas, principalmente com apoio militar, e eles acabam então se tornando independentes. Em 1845, o Texas se torna uma república independente, ainda não faz parte do território. Depois, mais tarde, que os Estados Unidos vai transferir o Texas para o seu território. Bem mais tarde, mas por enquanto ele é uma república independente e mais tarde os Estados Unidos vai transferir o Texas, né, para os Estados Unidos. E aí nós vamos ter então como os Estados Unidos vai proteger o continente para evitar as tentativas de recolonização. Como estabelecer o vínculo direto e manter a liberdade, a manutenção da liberdade. Como evitar as invasões. Os Estados Unidos vão usar todo esse discurso contra o governo mexicano para poder gerar, então, ideologicamente, uma razão para a guerra. Então, liberdade, já que o governo era tirano, evitar as invasões, né, o discurso dos Estados Unidos, e aí então nós temos uma guerra que não leva a nada, porque o resultado é que o México tem que assinar um tratado chamado Tratado de Guadalupe de Hidalgo, onde ele reconhece a vitória e ainda paga uma indenização aos norte-americanos, perde territórios como Nevada, Novo México, Colorado, Arizona. Então veja que a expansão territorial dos Estados Unidos está acontecendo. Já conseguiu anexar o Texas, Colorado, Nevada, Califórnia. E em 1867 ele compra a Rússia, no século XX o Havaí, nós vamos ter a história do Havaí. Então essas questões de anexação de territórios são colocadas porque são muitas terras. A pergunta que fica é: e agora que nós expandimos o nosso território? Qual é o modelo econômico e social que nós iremos adotar dentro das terras conquistadas? Se você for pensar na perspectiva do Sul, a forma como nós vamos explorar essa terra vai ser plantando, utilizando mão de obra escrava e exportando o produto. Mas se você for pensar na perspectiva do norte, nós vamos criar mão de obra assalariada, indústria, vamos proteger através de um protecionismo alfandegário a nossa economia interna para valorizar o produto nacional. O Sul importava, então para eles não era importante ter um protecionismo alfandegário, porque se eles vendiam e compravam produto industrializado, se eles dificultassem essa transação econômica através do protecionismo, sairia prejuízo, principalmente a maior compradora do algodão, que era a Inglaterra, e que não ia aceitar isso, ia fazer um boicote, ou seja, ia deixar de comprar. Então nós temos nesse contexto também
surge o crescimento dos movimentos abolicionistas. Nós vamos ter grupos de pessoas, vários debates econômicos, jurídicos, lá mesmo, junto com os políticos, discutindo a questão da abolição. Mas nós vamos discutir no âmbito da economia. A ideia até parecia viável para o norte, mas no âmbito da igualdade, da lei, no âmbito jurídico, isso não acontecia. Então, eles acabaram criando o compromisso de Missouri. O que era isso? Era o seguinte: todas as terras abaixo do paralelo 36 seriam terras que usaria mão de obra escravizada. E acima do paralelo 36, esse é o compromisso de Missouri, acima do paralelo 36 seria mão de obra livre. Acontece que tem um probleminha aí. A Califórnia se recusa a obedecer o compromisso de Missouri e a Califórnia se declara não escravista. Aí o Sul fala: opa, a Califórnia está abaixo do paralelo 36, então ela precisa ser escravista. E aí começa a polêmica. Por que não vai ser? Porque eles não querem ser. Então, o que eles acabam decidindo nisso aqui? Eles acabam chegando num consenso. Cada território escolhe o modelo econômico e social que quer adotar. Chega, então, um momento muito crítico, porque o Abraham Lincoln acaba ganhando as eleições. Ele era um cara que defendia o protecionismo, a indústria, a valorização do produto nacional, o fim da escravidão, um livre comércio. Ele queria medidas, que protegessem protecionistas. Quando o Sul, então, entende que eles estavam totalmente desamparados politicamente, porque eles não queriam nada, nenhuma dessas medidas protecionistas. O Sul era liberal, escravista. Então, rivaliza e o embate entre esses dois antagonistas cresce muito durante esse período. Então, nós temos aí uma guerra. O Sul acaba se declarando em Estado confederado. Então, quando Lincoln ganha 16º presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano, a vitória dele apoia, então, a política protecionista do Norte. O Sul se sente afrontado e declara, então, um separatismo, um país independente. Se auto-intitula em Estados Confederados, cuja capital seria na Virgínia. Nós temos agora uma separação norte-americana. Cabe à União, ou seja, ao governo federal, resolver esse problema aí. Então, nós vamos ter uma guerra que vai resultar em 620 mil mortos durante 40 anos. É claro que o Norte tinha melhores condições bélicas, o Norte usou escravos para lutar na guerra, tinha mais condições de lutar e acabou ganhando, Então, nós vamos ter aí a libertação dos escravos como uma consequência dessa guerra. Só que, assim, a libertação dos escravos, nós temos um outro problema agravante que chega aí, que é justamente a questão do racismo nesse momento. E nós vamos ter, então, dois modelos de país focado no mercado industrializado, que vai predominar um salário, O Sul vai ter que se submeter a essa lógica capitalista, vai ter que aceitar a 13ª emenda constitucional que declarava o fim da abolição. O Abraham Lincoln acaba sendo assassinado no teatro por um sulista revoltoso aí. Nós vamos ter essas condições. E o racismo cresce de forma exagerada no Sul. E os negros acabam, então, vivendo o quê? Um segregacionismo que vai ser conhecido nos Estados Unidos durante 99 anos, quase um século. Quando eu coloquei lá nos stories para vocês se tinha alguma relação entre a figura do Abraham Lincoln e do
Martin Luther King? Tem, né? Porque nós temos aqui o início do conflito das questões escravistas, a luta dos escravos para conseguir, porque tinha liberdade, mas não tinha integração social, não era visto como cidadão, havia segregação. Então, a luta pela conquista dos direitos civis só vão se dar na década de 60 com Martin Luther King. Existe uma distinção social muito grande nesse momento aqui. Lá eu coloquei também sobre vários assuntos que estou falando aqui agora em aula. Então, é bom deixar claro que americano eles consideravam quem? O homem branco, protestante, anglo-saxônico. Então, o racismo, ninguém nasce racista. As pessoas vivem numa construção social e nessa construção social ela vai vendo aquele modelo e ela acaba, né, tendo essa consciência aí e se torna racista. Nós temos aquela figura do Jim Crow que eu coloquei lá, com a roupa rasgada, com cara de festeiro, preguiçoso, como se tivesse bêbado. Eles criam estereótipos para poder humilhar, faz usos de preconceitos para querer humilhar. Ainda temos também a Ku Klux Klan, que é um círculo da família do Sul, da supremacia branca, que organiza uma luta, né, contra os negros. E aquela cruz que eu perguntei se alguém sabia de que estava ligado, e muita gente colocou KKK, e é mesmo, Ku Klux Klan, aquela cruz é porque essa supremacia branca, eles diziam que estava em nome de Cristo, né? Que de Cristo não tinha nada aí na perseguição contra os negros libertos nesse segregacionismo todo que nós temos aí. Então, no século XIX, já partindo aí para o século XX, nós vamos ter um presidente dos Estados Unidos que é mais conhecido, que é o Theodore Roosevelt. E ele vai criar, então, um corolário do Roosevelt. O que é isso, esse corolário do Roosevelt? Esse corolário do Roosevelt é uma política de manutenção frente às ameaças externas. A ideia dele era tentar, em primeira mão, o diálogo diplomático. E ele disse, olha, qualquer ameaça de colonização, de invasão, de espaço, de território, não só norte-americano, mas em qualquer canto do continente americano, porque isso aqui está sobre o meu domínio, nós vamos entrar, então, com uma conversa diplomática e tal. Mas caso isso não ocorra e a gente precise ir à guerra, ele cria então a política do Big Stick, que é o quê? O grande porrete, ele usa o porrete. Então, os Estados Unidos se torna, no século XX, a grande potência continental da América, né? Do continente americano. E só depois é que nós vamos ver aí na Primeira Guerra, porque desde o início, pessoal, os Estados Unidos sempre adotou a política de isolamento, desde o início da história. Você pode observar de todas as guerras que tivemos, antes mesmo da Primeira e da Segunda, os Estados Unidos sempre se mantêm fora das brigas que acontecem na Europa. Ele tem essa política isolacionista. Então, essa é uma das razões pelas quais eles não sofreram nenhum bombardeio em guerras e tal. O único momento em que os Estados Unidos sofreu essa invasão aí foi com as Torres Gêmeas, mas eles sempre se manteram fora, apesar que na Segunda Guerra entrou, mas foi brigar lá no Pacífico, né? E levando consigo as bombas que acabou destruindo as duas cidades japonesas. Então, o que nós temos que guardar sobre os Estados Unidos do século XIX? Nós temos que guardar a política de migração que iria gerar renda para os Estados Unidos, já que eles estavam expandindo o território, esse território em expansão necessitava de pessoas para vir gerar. Então, temos a política de terra,
que facilitava o acesso à terra. Nós temos aí a ideologia de atrair as pessoas para fugir da intolerância religiosa da Europa para vir para a América, produzir os seus produtos primários para abastecer o mercado interno. Nós temos a corrida do ouro na Califórnia, nós temos a remoção dos indígenas para outros lugares, para que as terras fossem ocupadas por qualquer pessoa, não pelo homem branco, anglo-saxônico, protestante. Nós vamos ter aí a conquista do Texas, brigando primeiro contra o México, alegando um poder ditatorial. O Texas, sentindo prejudicado com a abolição da escravatura, acaba se tornando uma república e logo depois é anexado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos brigando com o México e conseguindo anexar uma série de territórios. Nós temos também a questão da abolição, a discussão que vai acabar gerando a Guerra de Secessão. E essa Guerra de Secessão vai não só criar uma nova ordem política e econômica, como também traz aí um dos problemas mais sérios que nós vamos ter nos Estados Unidos, que é a questão da segregação racial. E é claro que nesses meandres aí que eu fui falando, eu falando do fim do voto censitário, da emenda constitucional, lá que eu falei para vocês, que dava liberdades aos escravos. Nós vamos ter os lugares do México, os territórios que o México perdeu, a estrutura econômica do Norte, que é salário livre, industrializado, a favor do protecionismo, enquanto que o Sul ele é exportador, liberal, mercado interno, a favor contra o protecionismo, porque eles queriam vender, eles não queriam dificultar o movimento das transações comerciais com o mercado externo. Enquanto o Norte se preocupava com o mercado interno, ele estava ligado com o mercado externo. Nós temos aí, então, a questão que foi colocada para nós, que é a questão do abaixo do paralelo 36, né? E que é o compromisso de Missouri, que as pessoas abaixo desse paralelo seriam escravistas e acima seria do norte, mas não vai dar certo, porque a Califórnia decide que não vai ser escravista, então acirra o poder de briga entre o norte e o sul sobre essa questão. Com a vitória do Abraham Lincoln, a justificativa do Sul de que eles têm um colégio eleitoral muito maior, então eles vão eleger sempre mais presidente do que o Norte, e isso era uma verdade mesmo. Então, quando o Lincoln sobe ao poder, o Sul se sente prejudicado e se declara, então, separado, forma uma confederação, cria uma capital e cabe à União, ao governo federal, resolver esse problema. Esse problema, então, é resolvido através de uma resistência da parte do Sul, e essa resistência dura aí 4 anos, quando o Norte, que tinha muito melhor uso de material bélico, então acaba ganhando. Como resultado, nós vamos ter a morte do Abraham Lincoln e a segregação. A segregação, o racismo, né, estrutural, a criação de grupos como o KKK, que era um círculo de família sulista de supremacia branca que lutava para manter a segregação, sem contar a violência e tal. E por último, nós vamos ter aí no governo Roosevelt a política de manutenção para tentar acabar com qualquer tipo de ameaça de invasão. Se não fosse por diplomacia, seria através da força, que é a política do uso do porrete, do big stick aí, que nós vamos ter. Aqui nós encerramos a história dos Estados Unidos do século XIX. Eu espero que tenha sido claro e que vocês prestem atenção no áudio, veja várias vezes,
para poder conseguir resolver os nossos questões que eu vou colocar lá no Insta para a gente fazer, ok? Obrigada.